Aqui, a classe trabalhadora tem voz. No ar, Jornal da CUT. Olá Brasil, terça-feira, hoje 13 de julho de 2021. Eu sou o André Acarini e o Jornal da CUT está no ar. Hoje você confere, governo já cortou o auxílio emergencial de 2 milhões de pessoas só em 2021. Em ritmo lento, vacinação já salvou mais de 63 mil vidas no Brasil. Pesquisa Datafolha, 54% dos brasileiros aprovam o impeachment de Bolsonaro. Mais Datafolha, saiba os números da corrida presidencial para 2022. E ainda, Polícia Federal vai investigar se Bolsonaro prevaricou em caso da compra da vacina Covaxin. Direitos. O governo de Jair Bolsonaro deixou de pagar o benefício do auxílio emergencial para 2 milhões de pessoas só esse ano. Entre abril e junho, o total de beneficiários caiu de 39 milhões e 100 mil para 37 milhões e 100 mil, segundo uma reportagem da Folha de São Paulo. Na semana passada, o governo anunciou que vai prorrogar o pagamento até outubro, mas a Caixa Econômica Federal, que deposita os benefícios nas contas poupança digitais abertas no banco, não divulgou ainda o calendário completo. Os cortes se somam aos cerca de 30 milhões de benefícios cortados em relação ao ano passado, quando mais de 68 milhões de pessoas receberam. A fase 2021 do auxílio começou com cerca de 30 milhões de pessoas a menos. De acordo com o Ministério da Cidadania, o corte de 2 milhões agora dessas pessoas se deve a revisões para conferir se as pessoas continuam dentro dos critérios para receber o benefício, além de bloqueios recomendados pela Controladoria Geral da União em caso de indícios de pagamentos indevidos. O ritmo da exclusão de pessoas do programa tem sido maior do que a inclusão de novos beneficiários. Até meados do mês de junho, mais de 1 milhão de pessoas que tiveram o auxílio negado apresentaram contestação do resultado. O governo tem analisado esses pedidos e cerca de 130 mil foram aprovados após análise do recurso. A maioria foi rejeitada. O Ministério da Cidadania disse ainda que tem adotado as medidas necessárias para alcançar, com o auxílio emergencial 2021, as famílias em situação de maior vulnerabilidade, assegurando uma renda mínima para essa parcela da população com responsabilidade fiscal. Só que do outro lado, por exemplo, em junho, têm sido muito frequentes os relatos de mães, chefes de família, que deixaram de receber o auxílio sem nenhuma justificativa, apesar de argumentarem que ainda têm direito à assistência. Notícias. O ritmo da vacinação no Brasil ainda é lento. Somente cerca de 14% dos brasileiros estão totalmente imunizados. E é esse número que a gente tem que sempre levar em consideração para ver quantas pessoas foram realmente imunizadas, quantas pessoas já estão vacinadas no Brasil, né? Com as 2 doses ou então com a dose única, dependendo da vacina. Só que esse número já salvou por volta de 63 mil vidas. Isso de acordo com um estudo da Universidade Federal de Pelotas, no Rio Grande do Sul. Na projeção anterior, os pesquisadores haviam calculado que a vacinação tinha salvado cerca de 40 mil vidas de pessoas com 70 anos ou mais. Agora o estudo incluiu a faixa de 60 a 69 anos e chegou ao número de 62.955 vidas salvas. Ainda de acordo com a pesquisa, a taxa de óbitos por Covid-19 depois de 2 doses da vacina é de apenas 0,02%, de acordo com os dados divulgados no Fantástico neste domingo. Mas o número de imunizados com as 2 doses ainda é muito baixo para frear o avanço da pandemia do novo coronavírus. Especialistas que estão preocupados com as novas variantes, como a Delta, que levou a OMS, a Organização Mundial de Saúde, a recomendar ao Brasil a não relaxar o conjunto de medidas de saúde pública contra a pandemia, esses especialistas afirmam que essas medidas têm que continuar, têm que serem continuadas, né? Têm que continuar a ser sendo adotadas para que o avanço da pandemia não ocorra. Política. A última pesquisa da Datafolha trouxe números nada bons para o presidente Jair Bolsonaro. Um deles é sobre um eventual impeachment. 54% dos brasileiros já aprovam um impedimento do presidente. Em maio, na pesquisa anterior, eram 49%. A pesquisa, que ouviu 2.074 pessoas nos dias 7 e 8 de julho, mostra um aumento desse percentual em relação a maio. Quando foi feita, então, a pesquisa anterior eram 49%, como a gente acaba de dizer. Ao alto percentual dos que aprovam o impeachment e dos que reprovam o presidente, soma-se a péssima opinião que os brasileiros têm sobre Bolsonaro.
Eles consideram, os brasileiros, a maioria considera desonesto, falso, incompetente, despreparado, indeciso, autoritário, favorece os ricos e mostra pouca inteligência. São os dados da pesquisa Datafolha. No dia 30 de junho, a CUT, movimentos sociais e representantes de partidos protocolaram na Câmara dos Deputados o super pedido de impeachment. Só que até agora o presidente da casa, Arthur Lira, do PP de Alagoas, aliado de Bolsonaro, mantém a decisão de engavetar todos os pedidos que chegam pedindo a destituição do presidente da República, né? Diz que não tem ambiente político para isso. E mais Datafolha, a pesquisa ainda reforça a liderança do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva nas intenções de voto para a eleição presidencial de 2022. Ele aparece à frente nos dois cenários apresentados e também surge com folga em um possível segundo turno. Bom, no primeiro cenário, Lula tem 46% e 25% tem Jair Bolsonaro. Depois aparecem o ex-ministro Ciro Gomes, do PDT, com 8%, o governador paulista João Dória, do PSDB, com 5%, e o também ex-ministro Luiz Henrique Mandetta, do DEM, com 4%. Votos em branco ou nulos somam 10%. Outros 2% disseram não saber qual candidato vão escolher. O segundo cenário é sobre o segundo turno. Em um possível segundo turno, Lula venceria Bolsonaro com facilidade, 58% a 31%. Ciro também derrotaria Bolsonaro de 50% a 34%. Bolsonaro é de longe também o mais rejeitado, com 59% afirmando que não votariam nele de jeito nenhum. Notícias. A Polícia Federal instaurou um inquérito para apurar a suspeita de crime de prevaricação do presidente Jair Bolsonaro durante as negociações para a aquisição da vacina indiana Covaxin, com superfaturamento de 1000%. A informação foi divulgada na manhã desta segunda-feira pela coluna Painel do jornal Folha de São Paulo. A investigação foi solicitada pela PGR, a Procuradoria-Geral da República, depois de ter sido cobrada pela ministra do Supremo Tribunal Federal, a Rosa Weber. O presidente é suspeito de ter cometido prevaricação porque não mandou investigar a suspeita de propina na compra das vacinas. O crime pode afastar Bolsonaro e dar 3 meses a 1 ano de detenção e multa. Prevaricação é um tipo de crime no qual alguma autoridade ou agente público deixa de agir ou atrasa alguma ação para satisfazer interesses pessoais. O Jornal da CUT fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Acompanhe mais notícias no portal cut.org.br, CUT Brasil nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter e YouTube. Muito obrigado então pela sua companhia. Nós nos falamos na próxima edição. Até lá!